Todo mundo sabe da importância de um professor para a nossa sociedade, tanto no que diz respeito ao ensino, né, ao trabalho com o conteúdo formal, com a aprendizagem, né, de conteúdos formais, como também na contribuição desse profissional na formação de crianças, de jovens, de adolescentes. Mas a gente sabe que a realidade do ensino aqui no Brasil coloca a profissão de professor entre as mais desgastantes e as mais propensas a desenvolver doenças de cunho de saúde mental. O professor vive hoje tensão muscular, agressão às cordas vocais, cansaço por conta aí de longas horas de pé lecionando, necessidade de jornada dupla, até tripla de trabalho. E somado, lógico, a tudo isso, sala de aula lotada, indisciplina, falta de engajamento por parte, né, de alguns alunos, a falta de parceria muitas vezes junto à família, a falta de uma parceria inclusive com a equipe gestora. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini e eu trabalho com a questão de como o professor pode controlar a ansiedade, lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula para reconquistar o seu bem-estar emocional. Ou seja, o meu foco é a saúde mental de um professor. E o tema da nossa conversa de hoje é justamente o mal-estar docente. Por que será que os nossos professores estão adoecendo tanto? O que está acontecendo? Infelizmente, esses problemas que afetam o bem-estar emocional, a saúde dos nossos professores, não são de agora. Não foi por conta da pandemia, não foi por conta de ter que transferir as nossas salas de aula, né, para as telas, ou seja, por conta do ensino remoto. Não foi por conta depois do ensino híbrido, do retorno 100% aí, atividades presenciais. Não, pessoal. Esse é um problema que tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos. E isso a gente pode confirmar, inclusive, através de estudos que são realizados, tanto estudos nacionais como estudos internacionais. Desde 1983, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, já aponta os professores como sendo a segunda categoria profissional, isso em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, principalmente ansiedade, estresse e burnout. É na escola que eu digo que se materializam muitos dos problemas da sociedade de uma maneira geral. Ali a gente tem problemas ligados à insegurança, ligadas às relações interpessoais negativas entre os alunos, problemas que geram violência, e isso tudo acarreta o quê? Acarreta medo, acarreta insegurança, acarreta angústia, acarreta tristeza. Com o tempo, por não saber gerenciar essa série de emoções, isso tudo acaba produzindo doenças. Então, sintomas depressivos, de estresse, de ansiedade,
continuam sendo identificados como os mais prevalentes entre os professores. E tem, inclusive, uma alta associação entre eles, ou seja, muitas vezes a questão do estresse, da ansiedade, da depressão não aparecem como casos isolados, e sim com associação entre esses problemas. Querem ver só outros dados? Só em 2016 foram 45 mil notificações de problemas relacionados ao mal-estar docente. 2017, 49 mil notificações. E 2018, 53 mil notificações. Então, vocês veem que isso está aumentando. E tudo isso sem contar, todos esses números, sem contar o número que aumentou assustadoramente por conta desses últimos 2 anos e meio, quando de repente aí tudo aconteceu por conta aí da pandemia, né? E eu já mencionei que em 2021, um levantamento feito pela Nova Escola apontou que 72% dos professores brasileiros precisaram buscar apoio emocional durante a pandemia do Covid-19. 72%. Com certeza, um número muito acima do que as 53 mil notificações em 2018. E a coisa não para por aí. A demanda de trabalho dos profissionais da educação, dos professores, tá tão intensa nesse ano de 2022, que no primeiro semestre isso foi pauta de um estudo realizado, né, tema aí de um painel, a realidade docente 2022, e esse estudo apontou que para a categoria, né, a questão da saúde mental nesse primeiro semestre de 2022 piorou em relação a 2021. Então vejam só, se em 2021 nós tínhamos 72% dos professores indo, né, em busca de ajuda para lidar com essas questões emocionais, 50% mais até agora em 2022 relatou que isso piorou em relação a 2021. E o que aparece na fala dos professores? Sentimento de impotência, ansiedade, desânimo, insegurança, pensamentos negativos. Então, tudo isso tem aparecido este ano de 2022. Os professores, eles mostram e relatam, né, que o retorno às atividades presenciais fez com que eles encontrassem um ambiente muito mais hostil e difícil de lidar do que antes da pandemia. E tudo isso não só relacionado à questão do retorno dos alunos, mas a forma como eles têm sido cobrados por parte da equipe gestora. Muitas vezes, eles colocam que a impressão é que a escola quis retomar do ponto onde tinha parado lá em março de 2020, passando por cima de tudo e de todos,
como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse tido um longo período de férias. Falta de apoio psicológico, falta de formação para lidar com esses novos desafios, falta de valorização e de reconhecimento. Isso sem contar a pressão por resultados, apesar de toda a situação atípica que a gente viveu. E o mais preocupante é que esses números que a gente viu, eles não são precisos. Por quê? Porque a doença mental aqui no Brasil ainda é vista com muito tabu, muito preconceito. Então, as pessoas preferem dizer muitas vezes que todos aqueles sintomas que eles estão sentindo está muito mais ligado a uma questão orgânica, ligado a uma questão, a um outro problema de saúde. Então, o coração acelerado, né? Aquela falta de ar, é a arritmia, do que a questão emocional. Então, isso é muito sério, ou melhor, isso é muito grave. Isso é muito grave. E é nesse sentido que o nosso trabalho, mais todos esses agentes estressores que a gente encontra aí no nosso dia a dia, acabou se transformando naquilo que eu digo, a fórmula, a poção, né? O verdadeiro combo para o adoecimento do professor. Então, é importante nós esclarecermos aqui alguns pontos. O que caracteriza o mal-estar docente? Vamos lá. A ansiedade em excesso, principalmente a ansiedade em excesso. Aquele excesso de futuro, excesso de pensamentos, excesso de medo, tudo isso paralisa a gente, paralisa, acelera a gente por dentro, mas impede que cada um haja e saia do lugar. A ansiedade, professor, eu digo que ela é a dor em excesso. Entendendo aí que a ansiedade em níveis normais, né, em níveis aceitáveis, ela é benéfica, porque ela vem como um mecanismo para nos proteger, para nos defender, né, para deixar o nosso corpo em estado de alerta frente a perigos, frente a danos, frente à dor, frente à ameaça, né? O problema aqui que eu tô falando com vocês é aquela ansiedade em excesso, é aquela ansiedade que atrapalha a nossa rotina, aquela ansiedade que provoca ou o excesso ou a falta de apetite, é aquela ansiedade que atrapalha o nosso sono. É aquela ansiedade que deixa a gente com enjoo. É aquela ansiedade que deixa a gente toda tensa. Os nossos músculos ficam tensos, o corpo dói, a gente sente tontura, nossa oscilação de humor, o pensamento extremamente acelerado. A gente não consegue se concentrar. É ver aquilo que ainda nem aconteceu, acontecendo 365 vezes e da pior forma possível. Então, ou seja, a coisa nem aconteceu, mas eu já estou vendo que vai dar ruim, né? Como dizem os alunos, e aquilo fica se repetindo, aquilo fica reverberando na nossa mente. Então, a ansiedade, ela não é frescura, ela não é falta de uma religião. É a gente ficar preocupado porque a gente está empurrando com a barriga
alguma coisa, mas a gente ao mesmo tempo não consegue sair desse ciclo negativo de pouca produtividade. E um detalhe, essa ansiedade, professor, que a gente sente, ela caminha junto, de mãos dadas, com o estresse. Diariamente, nós vamos nos deparando com os nãos que a vida vai nos dando. Nem todos os dias a gente acorda na hora que os nossos olhos se abrem. Muitas vezes a gente acorda com aquele barulho do despertador. A gente nem sempre pode comer a quantidade e nem aquilo do que a gente gosta, do que a gente aprecia. Muitas vezes, a hora que a gente vai sair de casa, a gente pega trânsito, o ônibus lotado. Aí a gente chega para trabalhar, preparou aquela super aula e a classe não se envolve. E a gente tem aquela turminha de aluno que não para quieto. E aí aquele aluno que atrapalha, que nos afronta. Ou aquela reunião que eu vou ter com aquela família, que eu sei que é uma família difícil. Isso sem contar, né? Com a sala de aula lotada, a burocracia, as cobranças. Lógico que a gente não gosta. São os nãos que a vida dá. É o lado que eu falo da roupa suja da nossa profissão. Mas o problema é que com o tempo, esses agentes estressores, eles vão provocando um grande desconforto. E aquilo que eu conseguia engolir, né, aquelas situações que eu conseguia ir contornando com o dia a dia, o jogo de cintura, vamos lá, né? Tá ruim, mas tá bom. Com o tempo, aquilo ali vai se juntando e vai trazendo não só um desconforto, mas vai provocando problemas emocionais, situações de tensão crônica, que com o tempo geram efeitos psicopatológicos graves. Isso é o estresse, aquela sensação de incapacidade, a falta de motivação, a irritabilidade, a tristeza. Então, o estresse é um processo que resulta dessa percepção de que a gente não está tendo recursos e competências necessárias para lidar com essas demandas que acontecem no nosso dia a dia. E esse estresse, se não for cuidado, visto, pode levar ao burnout. Burnout, pessoal, é muito mais do que cansaço. É muito mais. E para vocês terem uma ideia, só no ano de 2021, 60% do total de consultas no buscador, no Google, foram relacionadas à questão da síndrome do burnout. Síndrome do burnout hoje já foi categorizada como uma doença ocupacional. Então, quando alguém diz que está sofrendo, né, que tem lá o diagnóstico de síndrome do burnout, automaticamente a gente associa isso com um problema ocupacional, ou seja, um problema relacionado ao trabalho, E a gente, falei lá no início, que a nossa categoria de professores, ela tá com uma segunda maior categoria com índices de burnout. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque é uma síndrome relacionada ao esgotamento profissional. Resultado do quê? Resultado do excesso de trabalho, daquilo que não foi gerenciado de forma correta. O Brasil
é o segundo país em número de burnout no mundo. Olha a seriedade da coisa. Bom, pessoal, mas esse é o lado ruim, né? A má notícia do mal-estar docente. Mas a gente tem a boa notícia. Por quê? Porque todos esses problemas ligados ao mal-estar docente, a gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver competências socioemocionais, como a resiliência emocional, como a autogestão, como a abertura ao novo, a inteligência emocional. Tudo isso pode ser desenvolvido e automaticamente nós podemos isso pode levar a uma prevenção do mal-estar docente. Então, são competências que nos ajudam a trabalhar de forma preventiva, porque a gente aprende a lidar com as situações, evitando que a gente adoeça. O que eu sempre digo, professor, é o seguinte: nós não vamos conseguir mudar o mundo. Situações estressoras, elas sempre aconteceram e elas vão continuar acontecendo. Eu falo que situações estressoras, roupa suja, sempre vai ter roupa suja para a gente lavar. A grande questão é como eu vou lidar com essas situações. Como é que eu vou lavar essa roupa suja? E é nesse sentido que entram as competências socioemocionais. Quanto mais forte emocionalmente eu estiver, melhor eu lido com essas situações. E como é que eu fico forte emocionalmente? Ou como é que eu fortaleço o meu emocional? Desenvolvendo essas competências. Então, essa é a grande questão. E eu queria agora, para finalizar essa nossa conversa, ajudar você, professor, a lidar com, a desenvolver uma dessas competências, abertura ao novo. E aí você deve estar perguntando assim, o que é isso, abertura ao novo? Abertura ao novo, gente, é justamente isso, lidar com novas situações. Que coisa mais surreal do que aconteceu com a gente há 2 anos e meio? Quem aqui estava esperando ou imaginando que um dia a gente ia viver o que a gente viveu? Que a nossa sala de aula iria para as telas? Nem no nosso pior pesadelo, não é verdade? Então, hoje, gente, eu brinco, sala de aula, cada dia é um flash, não existe rotina. Então, a gente está tendo o tempo todo e todo o tempo que lidar com situações que a gente nem imagina. É uma caixinha de surpresa. Então, essa competência, abertura ao novo, é fundamental para o dia a dia de um professor, para que a gente possa, gente, lidar com a adaptação às mudanças. E isso envolve o quê? Isso envolve criatividade, isso envolve curiosidade e isso envolve inovação. Ou seja, são 3 questões que hoje, mais do que nunca, estão presentes no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de abertura ao novo para o professor, a gente está falando daquele professor que tem paixão por aprender, entender, explorar novas ideias, que se interessam pelas perguntas muito mais do que as respostas, que querem conhecer a linha de raciocínio dos alunos, que inovam as suas práticas de ensino,
que usam de uma série de estratégias quando vai trabalhar determinado conceito, de forma que aquela sala, que é sim heterogênea em ritmo, em estilo de aprendizagem, então ele vai encontrar N formas para justamente conseguir atingir a todos. Esse é o professor que tem desenvolvido essa competência. E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas o que eu posso fazer para desenvolver isso? Vou dar uma dica. Mantenham a mente aberta, saiam da zona de conforto, no sentido de aceitar as coisas como elas são ou como elas estão. E vamos tentar mudar de perspectiva, enxergar as coisas com outros olhos. Querem um exercício? Pensem num garfo. A gente aprendeu que garfo é um talher, certo? Mas agora, comecem a olhar para, né, a ver aquele objeto como um bebê que nunca viu um garfo na vida. E aí comecem a imaginar outras utilidades para aquilo. O que seria aquilo? O que eu posso fazer com isso? Gente, um exercício tão bobo, mas que faz uma diferença enorme. A gente precisa aprender. Abertura ao novo é sair da nossa zona de conforto. É pensar fora da caixa. Quem me conhece sabe o quanto eu faço uso disso e o quanto eu falo da importância disso. Pensar fora da caixa. Se possível, jogar a caixa fora. É assim que eu desenvolvo a abertura ao novo. É assim. É um jogo. Façam isso sempre que possível. Qualquer objeto. E o garfo, nossa, eu imaginei uma catapulta. N coisas. Pega um carro, imagina um carro. Para que serviria um carro? Nossa, acabei de falar com vocês, estou aqui, ó. Eu amo suculenta. Já pensou um carro cheio de suculentas? Então, isso é abertura ao novo. É pensar fora da caixa. E eu vou lançar um desafio para vocês, que envolve abertura ao novo. Quando foi a última vez, professor, que você fez algo pela primeira vez na sua vida? Qualquer coisa. Mas o que seria? Como assim? Ir no cinema sozinho? Sentar num lugar para tomar um café? Sozinho? Enfim, quando foi que você fez algo pela primeira vez na sua vida? Quando foi a última vez que você fez isso? Inclua isso, inclua esse desafio na sua vida. Começa com uma vez por mês eu vou fazer algo novo. Pela primeira vez na vida. Uma vez por mês. Depois, a cada 2 semanas. Vocês vão ver o quanto isso vai desenvolver a sua abertura ao novo. E outras habilidades que vêm, né, em decorrência dessa. Vamos lá, começa a fazer isso. Pessoal, espero ter contribuído. Curtam o vídeo, assinem o meu canal aí no YouTube, Cris Corsini Educação. Todos os dias eu posto coisas novas. Além disso, tem as minhas redes sociais, o Instagram, Cris Corsini, Professor Sem Neura, e o Facebook, Cris Corsini Educação. Todos os dias tem postagens relacionadas ao seu bem-estar emocional e à sua saúde mental. Até a próxima!